Então, para todos, muito boa tarde. Iniciamos aqui mais uma edição do programa Prova dos 9. 15 em 15 dias. Aqui estamos para olharmos para a atualidade local e regional. Em estúdio, como é hábito, pelo PSD João Carlos Almeida, pelo PS Vítor Cavalheiro e, mais uma vez, não é possível termos Cátia Pinto do Partido Chega por motivos profissionais. Vamos já então para o primeiro tema, que tem a ver com o Plano Diretor Municipal de Sertã, que está em discussão, está neste momento em revisão, melhor dizendo, está em revisão e por isso teve já lugar uma primeira reunião de análise dos documentos. E começamos então já por escutar a opinião dos nossos comentadores. Vítor Cavalheiro, boa tarde. Como dizia Carlos Miranda na última reunião do Executivo, este até poderá não ser aquele documento de que nós queríamos, mas também não será aquilo que as entidades querem que seja. Então, boa tarde. Cumprimentar o João Carlos Almeida, o Luís Fiscai e os ouvintes da Rádio Condestável. Assim, por aquilo que ouvimos, ou que temos conhecimento, o João Carlos Almeida estará muito mais à vontade para falar sobre esse assunto, porque participou na reunião, aliás, faz parte dessa comissão consultiva, se é assim que se chama, como representante da Assembleia Municipal, se não me engano. Mas, de qualquer modo, por aquilo que sabemos através de notícias, através da comunicação social, nomeadamente a Rádio Condestável, o facto de o Plano Diretor Municipal ser de 1994, neste espaço enorme não ter havido qualquer revisão, diz o Presidente, e bem, que provavelmente será mais difícil agora querer uma grande modificação, uma grande alteração ao Plano Diretor Municipal. E, nesse sentido, será mais difícil introduzir as alterações que nós entendemos, ou que essa Comissão entenderá que são as melhores, porque haverá provavelmente também da outra parte alguma oposição, digo eu, e terá de ser negociado, como é dito, e não será exatamente aquilo que provavelmente nós, em termos de município, queremos, mas também, como disse, não será também aquilo que da outra parte querem. Portanto, está de haver aqui um confronto de ideias, há de haver aqui uma negociação, e estou convencido que não tenho nenhuma dúvida que esta Comissão vai defender o melhor, aquilo que é o melhor para o Conselho da Sertã, mas reconheço também que haverá alguma dificuldade, porque estamos a falar de um plano diretor municipal que anda para ser revisto há anos e anos. Ele teve início em 1994, com o Dr. Zé Paulo Farinha, 2007, 2008, talvez para aí 2009, já iniciou-se esse processo. Depois teve ali um interregno, ou voltou a estaca zero com o novo executivo do PSD, entendeu que deveria seguir outro caminho. Pronto, e tivemos ali também um interregno, portanto, durante 12 anos, é verdade que o PSD também fez pouco para que houvesse esta conclusão do PDM. Vítor, eu por aquilo que fui acompanhado nesses 12 anos, e que me desculpem aquilo que eu vou dizer, mas dava-me a sensação de que José Farinha Nunes fugia do PDM como o diabo da cruz. Exatamente. Eu, por acaso, era uma nota que eu tinha aqui. O Presidente José dizia que a revisão do PDM era prejudicial para o Conselho. Eu acho que o João Carlos Almeida estará mais à vontade para falar nessa parte, mas eu acho que aquilo que ele entendia era mais relacionado com as áreas necessárias para construção em terrenos não urbanos, digo eu, os 4.000 metros quadrados, passar para 10.000, etc. Acho que era mais nisso que ele se focava. Por isso é puramente verdade. O Presidente José Farinha Nunes andou sempre a protelar essa situação e chegou até a dar a entender, efetivamente, que era uma coisa que não lhe interessava, portanto, que era prejudicial para o Conselho. Mas o que nós sabemos é
caso, e tivemos agora, fomos confrontados com essa situação, é que era absolutamente imprescindível e obrigatório a revisão do PDM, e caso não fosse revisto dentro destes prazos agora até 31 de dezembro, como nós vimos, não é? O Conselho era penalizado, portanto era penalizado nomeadamente no recurso a fundos comunitários, provavelmente ficava privado de recorrer a alguns fundos comunitários. Muito embora também tivéssemos ouvido na Assembleia Municipal, numa Assembleia Municipal em que foi questionado esta situação pelo deputado municipal Alfredo Dias, que se tivermos que perder alguns fundos comunitários, perdemos, mas é preferível ver isto com pormenor, etc. Mas pronto, parece que essa situação também está ultrapassada e que esta primeira reunião veio realmente, portanto, legalizar a situação, se assim lhe podemos dizer. E agora parece que está tudo bem encaminhado. A reunião foi positiva, o João Carlos Almeida participou, houve, são muitas entidades, mas por aquilo que eu vi, muitos falharam também, mesmo assim, 20, pelo que diz aqui, participaram, também tivemos a ver mais ou menos quem é que eram. Isto é sempre, quando há muita gente, é sempre muito mais difícil, se calhar, haver uma unanimidade ou uma participação de todas as entidades envolvidas, mas pronto, não há dúvida nenhuma que havia quórum e que a reunião, pelo aquilo que sabemos, foi produtiva. Nós já aqui falámos, estive aqui a rever algumas coisas, já aqui discutimos este assunto, aqui na prova dos 9, em 2022, quando foi essa reunião da Assembleia Municipal, em que realmente o assunto foi falado. Foram colocadas muitas dúvidas e muitas questões ao Presidente Carlos Miranda. Eu acho que, como dissemos anteriormente, o anterior Executivo adormeceu um bocadinho e este Executivo, em 2002, teve que fazer realmente muito trabalho que estaria por fazer, portanto, e que acabou por andar aqui, portanto, com algumas dificuldades em cumprimentos de prazos e provavelmente devemos ser dos mais atrasados no PDM, por aquilo que eu percebo. Mas há aquilo que agora nos pode animar um pouco, é que parece que estamos no bom caminho e que esta reunião foi produtiva, por aquilo que sabemos, é a primeira, haverá provavelmente outra, e estou convencido que o PDM há de ser revisto. Pelo menos assim esperamos. Há 30 anos que foi inaugurado, digamos assim, e já é tempo de haver um novo. João Carlos Almeida, boa tarde. Foi de facto uma reunião produtiva, aquela a que assistiu como representante da Assembleia Municipal, esta reunião consultiva que teve lugar, a primeira, e depois haverá uma outra. Pronto, então, antes de mais, cumprimentar o Vítor Cavalheiro, o Luís Pesqueia, o auditório e os espectadores da Rádio TV. Contestável TV. Ora, produtiva é assim, é o passo que tem que ser dado para que um PDM possa ser aprovado. Ou seja, uma primeira reunião da Comissão Consultiva, onde estão várias entidades, ali nomeadamente à volta de 20 entidades, representantes, e em que cada um deles tem que dar o seu parecer. Portanto, é um dos passos que tem que ser dados. E, portanto, estar mais perto, como diz o Presidente, estamos mais perto, porque já demos o primeiro passo, já não corremos o risco de não poder aceder a fundos comunitários por não termos o PDM renovado, porque no fundo, sendo de 94, já está a fazer 30 anos, não é? Já fez 30 anos. E portanto, tínhamos esse problema que, no fundo, já está ultrapassado. Neste momento, estamos, digamos, numa situação em que podemos demorar meio ano, um ano, mas não corremos riscos de nos prejudicarmos a nível de qualquer tipo de fundos comunitários. Isso é que é importante. E também importante que eu chamei a atenção é que houve muito trabalho para trás que foi mal feito. E depois já digo um bocadinho, já falo melhor sobre isso. E, portanto, é preferível demorarmos mais tempo, mas termos um PDM que seja válido, que seja útil, que seja, no fundo, que represente os interesses dos munícipes
do que termos um PDM feito à pressa que depois fica com problemas para poder, de fundo, ser executado, ou pelo menos que não prejudique de alguma forma grande parte da população. E isto vem ao encontro daquilo que foi falado do José Farinha Nunes nunca ter, em determinada altura, porque era também uma proposta de campanha de dizer que o PDM iria ser revisto, já não tinha sido revisto no tempo do José Paulo Farinha, e foi uma das propostas que depois passou o primeiro mandato, o segundo mandato e o terceiro mandato, mas a partir do segundo mandato já deixou de haver muita pressa em rever o PDM, porque sabíamos que, portanto, em 2022, quando foi anulado os consolidados urbanos, onde se podia construir com 4.000 metros, desde que houvesse aquelas zonas com infraestruturas, já aqui falámos várias vezes, deixou de existir a partir de janeiro de 2022. A partir daí, quando dizem aqui é preciso 10.000 metros para construir, nós até podemos ter 30.000 e não poder construir. Porquê é que falamos em 10.000? É por causa do PROT, do PROT Centro, que depois tem que ser integrado. Todos os regulamentos têm que ser integrados no nosso PDM. E a questão de haver vamos precisar pelo menos de 20.000 metros para construir uma casa fora do perímetro urbano, se não houver risco de incêndio. Porquê? Porque nós, para fazermos uma casa fora do risco da zona urbana, temos que guardar 50 metros de todas as extremas, inclusive das estradas. Ora, 50 metros para cada lado são 100. 100 vezes 100 dá 10.000. Se fosse um ponto. Mas nós podemos ter 30.000 e o terreno ser retangular e não conseguirmos cumprir com os 50 metros numa das extremas, e inviabiliza logo, independentemente de ter 20 ou 30.000 metros, inviabiliza logo a questão da construção. E, portanto, a falta, digamos que, de urgência a partir de determinada altura do José Farinha Nunes não ligar muito à renovação do PDM foi exatamente uma destas, a razão, uma delas foi esta. Portanto, é evidente que isto não podia continuar assim. Nós temos, de facto, de rever o documento porque tem outras falhas para além desta. E quem é que estava à frente da renovação do PDM, de qual eu tive uma primeira reunião, não da Comissão Consultiva, mas em representação da Junta de Freguesia do Castelo, que me pediu colaboração numa das reuniões para rever os perímetros urbanos de cada freguesia. E então, quem é que está na reunião? O responsável máximo, que era o Rui Alves, que hoje já não está à frente do PDM porque assumiu o Conselho de Administração, a presidência da ULS de Castelo Branco. Mas tenho a dizer que o trabalho que ele fez em prol do PDM da Sertã foi muito mau. E, portanto, todo o trabalho de regulamento que ele fez é tão mau que praticamente não se consegue aproveitar. E isto é uma realidade que não se deve, não posso estar, no fundo, não posso deixar de referir. O regulamento é tão mau que dá mais trabalho tentar rever o regulamento que está feito por ele do que fazer um regulamento novo. Isto é o ponto da situação. E porquê? Porque as pessoas que deviam estar envolvidas numa equipa multidisciplinar em representação do Conselho não existe. E as pessoas que têm mais conhecimentos a nível do nosso Conselho, a nível do plano municipal, aqueles que, no fundo, dão pareceres, analisam processos e têm conhecimento de anos, nunca foram ouvidos. E, portanto, estava-se a fazer um documento que, como nós já sabemos, envolve muitas entidades. E muitas coisas dependem do parecer das entidades. Algumas são pacíficas e o parecer é sempre positivo, outras nem tanto, já também já vou referir, mas há aquele regulamento que depende de nós não podemos meter entraves a nós próprios, bem basta os entraves que são impostos por outras entidades. E o regulamento que estava a ser apresentado, para além de estar mal executado, colocava entraves
àquilo que nós próprios devemos fazer com que não existam. E, portanto, para além de termos que já não se usam, ou seja, aquilo que não parece o regulamento que foi feito, e atenção, quando eu estou a falar do regulamento, há outros trabalhos anteriores que foram feitos. E há aqui uma coisa muito importante, que é a Carta da REN e da RAN, Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional, que são cartas importantes que nesta fase devem ser definidas, porque a partir daqui a partir do momento em que sejam definidas e aprovadas, é a lei do nosso PDM, é aquilo que, no fundo, que fica vinculado. E portanto, todos estes parceiros são importantes. A última palavra será sempre da CCDR Centro, que vai dizer do nosso trabalho, da nossa apresentação, vai dizer: vocês estão a exagerar aqui, têm que tirar, pronto. São essas limitações que estão impostas por cima. Mas há... Mas o PDM, o João Carlos está, eu não estou bem dentro do regulamento, etc., mas deve haver um formato para o PDM, ou cada um faz o seu, cada município faz à sua maneira, não? Deve haver. Não, o formato é igual. Há de haver um regulamento tipo. Não, há o levantamento que é feito, às cartas das reservas, e depois há um regulamento. Tipo. Um regulamento tipo. Pronto, portanto, é tipo que o nosso regulamento foi uma cópia. Não foi uma cópia. Digamos que partes foram retiradas do regulamento do município da Guarda. Até porque se enganaram e deixaram lá em determinada altura a Guarda. E do Oleiros e também. Só que, vamos lá ver, quem fez o regulamento da Guarda, que teve imensos problemas, foi o mesmo autor, Rui Alves. Rui Alves. Portanto, que teve imensos problemas para ser aprovado. E depois havia outra situação, é que quando se pedia, quando se sugeria alguma coisa que não estava bem, ele não alterava. Porque, pelos vistos, a empresa era ele. E, provavelmente, não tem a experiência ou não tinha os meios para, eventualmente, fazer um regulamento pelo menos se a gente tem que ver um regulamento tipo, que se veja por um regulamento do município, tem um regulamento como deve ser. E eu vou dar um exemplo. Há leis que já estão ultrapassadas, ou seja, que existem no nosso PDM que já não fazem sentido. Uma delas, e eu disse isto já várias vezes, nós não podemos fazer habitações em que a profundidade ultrapasse os 15 metros. O que quer dizer, se eu tiver um lote que seja mais estreito e mais comprido, desde que a fachada principal, que é aquela que está virada para a estrada, até à fachada posterior, ultrapasse os 15 metros, já não é aprovado. Por isso é que os prédios na Sertã, todos nós conhecemos, têm as lojas que são compridas. E depois o resto do apartamento, do prédio para cima, tem uma varanda para trás, que é a zona da loja, mas que a parte da habitação, no fundo, é mais reduzida, não pode ultrapassar esses tais 15 metros. Isso não faz sentido, porque se nós tivermos um lote, de facto, mais estreito e mais comprido, porque não é de fazer até 20 metros de comprimento a casa. Não é? Mas se for um lote de gaveto, tenho a estrada por um lado e para o outro, já posso fazer os 20 metros comprido, porque digo que a entrada da casa principal, em vez de ser na rua de um lado, é do outro. Portanto, isto não faz sentido nenhum. E o regulamento que estava aí na calha continua com este tipo de limitações. E eu pergunto, porquê é que nós estamos a limitar a nós próprios, que ninguém quer saber disto, outros regulamentos já não existe nada disto, e nós estamos a continuar este bullying a nós próprios. Não faz sentido. Pronto, isto é um dos exemplos. Mas a tu e agora quem é? Posso perguntar? Estamos aqui. A tu e agora quem é quem coordena é a CCDR. Mas quem é que está a fazer o documento? O documento agora, não estando o Sr. Rui Alves, sim, porque pronto, já saiu, não é? Portanto, há de ser alguém de dentro do município ou exterior, que a decisão está nas mãos do Executivo. Portanto,
para mim, deve ser uma empresa capacitada para fazer isto, pagar e fazer o mais rapidamente possível. Ou então, pessoal da Câmara, só que depois, ao fazer-se, o pessoal da Câmara, que, no fundo, tem responsabilidade sobre os projetos de obras particulares, depois começam-se a queixar que as coisas ficam lá, não é? Portanto, tem que haver aqui, ou seja, uma empresa exterior com o acompanhamento, com uma equipa multidisciplinar da Câmara Municipal, com pessoas com conhecimento. E não um qualquer Rui que eu entendo e que eu não lhe dou. Vamos lá ver, o regulamento, para quem entende um bocadinho disto e olha para o regulamento que foi feito, eu não posso dizer que aquele homem tenha capacidade para fazer um PDM. Não pode. E, portanto, provavelmente, sendo o presidente da ULS, um dia deste ainda nos vamos, por outras razões, enfrentar, mas isso será outras coisas. Outro exemplo que eu quero, ou seja, o PDM atual tem índices. O que é que são os índices? Eu tenho um terreno com 1000 metros, posso ocupar 30% do terreno que tenho e 2 pisos, por exemplo. O Vítor Cavalheiro tem um terreno com 5000 metros, os 30% dos 5000 metros é proporcional. São 5 vezes mais. João Carlos, só fazer... o João Carlos está a falar... Falamos muito em termos... Parece que o PDM está altamente condicionado só à construção. Mas não é assim. Não é assim. Mas nós normalmente quando falamos do PDM, e quando as pessoas falam no PDM, é sempre voltado para essa vertente da construção. Poder construir, não poder construir, terreno, REN, etc. Mas quando aqui discutimos e nessa Assembleia, eu lembro-me do Presidente dizer: nós queremos terrenos urbanos para construir, mas a verdade é que 70% dos terrenos urbanizáveis ou de capacidade de construção que está no PDM, que há no PDM desde 94, não foi ainda urbanizado. E agora nós temos que ir lá dizer: olha, nós queremos mais terrenos urbanos. E eles dizem: mas para que é que vocês querem mais terrenos urbanos se têm 70% ainda de terreno urbanizável para construir? Pronto, essa questão vamos lá ver. Isto, se há muitos terrenos que estão dentro do perímetro, mas estão em mãos de pessoas que não vendem nem constroem, ninguém pode fazer nada a esse respeito. Não é? Portanto, o que é que a questão da lei dos solos pode vir a melhorar isso? Porque é possível. As pessoas às vezes pensam que a lei dos solos permite que a pessoa tenha um terreno e vai lá e diz que transforma isto em urbano, como até já têm dito o pessoal das finanças, chegam lá, tem aqui este terreno, quer passá-lo urbano para poder construir com a lei dos solos. Não é nada disto. O terreno tem que ser loteado e, portanto, havendo possibilidade de haver terrenos fora dos perímetros que possam ser loteados, vai, no fundo, fazer com que haja uma oferta superior e, portanto, diminuir o preço dos terrenos. Pronto. Agora, é evidente que isso pode acontecer. Isto foi o que foi dito. Estamos a falar e na revisão do PDM, todos os perímetros vão ser revistos. Há perímetros que vão acabar e outros que vão nascer. Portanto, a ideia é que a oferta seja superior ou melhor do que a anterior, senão não valia a pena. Agora, pode haver, de facto, esse equilíbrio. Esse equilíbrio pode existir. Mas, de todas as maneiras, assim, daquilo que depender de nós não nos podemos impor limitações a nós próprios. Portanto, o que eu queria dizer era que, e a primeira coisa que eu me chateei na primeira reunião com esse senhor, foi que, a primeira notícia que tive foi que todos nós só pedíamos, mesmo nos solos urbanos, fazer casas em cada terreno até 300 metros quadrados. O que quer dizer, eu tenho um terreno com 1000 metros, faço uma casa com 300 metros, o Vítor Cavalheiro tem um terreno com 10.000 metros, quer fazer uma casa maior, não pode fazer, só pode fazer 300 metros. Isto é a questão dos índices que eu estava a falar. Nós não podemos ter estas limitações, é o que eu disse. Porque depois estamos sujeitos a vir outras entidades ainda a agravar mais essas... Pronto. O agravamento por outras entidades é certo, nomeadamente pela APA e pela CCDR. Mas e para a floresta também, não? E o CNF, mas o CNF neste momento temos o Paulo
em Coimbra que não nos vai... Não, o ICNF... Mas vai ter que cumprir a lei. Vai ter que cumprir, vamos lá ver. Não é cumprir a lei. Vamos lá ver. Eu, na reunião, tivemos, só para aqui rapidamente, das entidades, tivemos a CCDR, mas tivemos Infraestruturas de Portugal, parecer favorável. A ULS Castelo Branco, parecer favorável. A APA, desfavorável. A APA, eu tenho que dizer, eu não me posso calar nestas ocasiões, quando posso ser ouvido, aproveito. Eu disse lá, e eram duas, não era só uma, duas senhoras a representar a APA. A APA pensa que está numa bolha. E não entendeu que isto não é nenhuma reserva aqui. Eu tive um caso em que, para pedir uma autorização para um acesso a um pinhal que tinha uma barreira de 2 metros de altura para ter acesso ao trator, eles não queriam. Foi uma vez, 2 vezes, à terceira vez estavam cansados, já deixavam, e a pessoa que queria fazer já se tinha desinteressado daquilo. Ou seja, a APA, eu disse-lhe diretamente, vive numa bolha. Isto não é nenhuma reserva. Isto aqui não é para virem cá visitar de vez em quando. Isto aqui é uma zona habitável e é para fazer uso das nossas coisas, com regras. Mas pronto, a APA parece desfavorável dos poucos, das 20. É Paulo favorável condicionado, depois há aqueles pormenores interessantes de fazer acertos. A Autoridade de Emergência e Proteção Civil favorável. Os transportes. A Direção de Geologia e Energia favorável. A GNR não tinha parecer porque foi substituído, mas, portanto, será favorável. O IAPMEI favorável. O ICNF está dependente porque há alterações na direção e, portanto, não tínhamos o parecer. O Instituto de Desporto favorável. O IMT favorável. O Património Cultural sem parecer ainda, porque achavam também, estes também sonham, que falta de um levantamento arqueológico. Vamos começar a escavar na Sertã para ver se aparece ali algumas ruínas dos tempos da outra senhora. Quer dizer, é destas entidades que nós nem sequer precisamos. O que é que estão aqui a fazer? Mas pronto, mas tem que estar. Turismo de Portugal favorável, e depois outras câmaras de limite, a nossa também tem que dar o parecer. E todas elas favoráveis, como é óbvio, no fundo, Freire do Zézer, Mação. E as outras não devem ter participado. A Assembleia Municipal favorável, não tenho que dizer se é favorável, tenho apenas que. Pronto, a Assembleia eu não tenho que dizer que essa é favorável. Quem vai aprovar depois isto é a Assembleia Municipal. Eu apenas sou um representante pela Assembleia Municipal na Comissão Consultiva. E depois, olha, da parte que me podia, de facto, eu quando critiquei a APA, a senhora da CCDR, por acaso uma senhora muito simpática, que é a Isabel Matos, a doutora Isabel Matos, disse, bom, se diz isso da APA, o que é que vai dizer da CCDR depois de nos ouvir? Então é porque já sabia. Porque nós, pronto, e eu, depois de ouvir, gostei tanto, que depois eu disse, olha, depois de ouvir, acho que até tenho uma ideia muito mais agradável do que antes de ter ouvido, porque de facto chegou aos pontos que devia chegar, onde tinha razão que tinha que chegar, criticou o regulamento que não estava bem, nós já sabíamos, não precisávamos, mas já sabíamos, pronto. E portanto fiquei muito agradado com a senhora e tive a oportunidade até de lhe dizer. Portanto, é destas pessoas que elevam a instituição que representam. E não senhoras que estão até a fazer um direto a partir da cozinha. É o teletrabalho. É o teletrabalho. Pelo menos fossem escolher lá outro sítio, não é? Pronto. E não, isto foi. Nós estávamos em direto, o centro, a ULS, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, estávamos todos juntos a ser vistos por uma Câmara. E depois havia as entidades, cada um, portanto, como sabem, como é pelo Zoom, não é?
havia uma senhora que estava na cozinha, direto da cozinha, portanto, podia estar a acompanhar o... Poderia ser muito bem o sítio onde não tinha internet. E, portanto, o que é que acontece? Há muito trabalho a fazer para nós termos um bom PDM. Portanto, isto é um passo que tinha que ser dado. É um passo que deixa de nos estar aqui a pressionar como conselho. Mas, de facto, para termos um bom PDM, que não quer dizer que seja melhor que o anterior, vai ser diferente, vai ter condicionantes na mesma, mas nós temos que ter algum cuidado e, portanto, essa questão do uso dos solos já tem que também, uma vez que é uma questão nova, tem que ser integrada também no PDM, e espero que tudo isso em conjunto nos venha ajuda a ultrapassar certas dificuldades. Agora, quando nós olhamos para um regulamento em que é mais do mesmo, acho que não ficamos, de facto, agradados com o trabalho e não ficamos assim tão... Não considero que tenhamos assim dado um passo tão significativo. Demos um passo, de facto, porque as entidades têm que estas entidades tinham que dar o parecer e já deram, os que deram o parecer está dado, mas temos que dar, de facto, ver o que é que os senhores da APA, os senhores e as senhoras da APA vão exigir, mas pronto, de facto, depois o parecer mais importante para nós, o último, digamos, o mais importante é de facto a CCDR, mas pelo que eu, havendo pessoas equilibradas, me parece como existem, acho que vai ser pacífico ultrapassarmos essas dificuldades. Querá isso dizer que Carlos Miranda chegou a falar que era uma corrida contra o tempo. Já podemos desacelerar o passo e ir agora paulatinamente ir ao encontro daquilo que essas entidades querem e aquilo que também nós pretendemos? Claramente, nós agora podemos estar mais tranquilos. O Executivo pode, conforme entender, contratar uma empresa para fazer o que falta e, calmamente, podermos depois analisar, porque depois dos pareceres e de todo o trabalho estar feito ainda tem que haver uma consulta pública, tudo isto, mas nós sabemos que quando há consultas públicas e uma segunda reunião da Comissão Consultiva, é evidente que os que deram o parecer agora já não vão... Fica os pendentes e os condicionados, que os condicionados muitas vezes são por uma vírgula aqui, uma coisa e tal lá, nada de especial. Mas, no fundo, o regulamento, para além da REN e da RAN, que é muito importante nós definirmos, e há muitas situações da REN que nós agora podemos tirar fora. Zonas até 500 metros é quase automático, mas depois isto vai ser importante porque definido a área bruta da REN e da RAN, vai ser aquilo que vai ficar no nosso PDM, independentemente do regulamento. Agora, este regulamento tem que ser feito com alguma calma e não é preciso inventar nada, é só olhar para um bom regulamento e adaptá-lo à nossa realidade. Por exemplo, vou-vos dar só mais um exemplo, que eu acho que isto, como há tanta coisa entre guerras e sertões e serenages, o regulamento que estava feito eram classificados e dividiam-se em duas partes. Os espaços habitacionais tipo 1 e os espaços habitacionais tipo 2. Os espaços habitacionais tipo 1 localizam-se apenas nos perímetros de solos urbanos da Vila da Sertã. As outras vilas e o resto é considerado paisagem, considerado é classificado da mesma forma. Não sei se isto passava muito bem. Pedrógão pequeno e Sernás não teria aqui o núcleo da vila, por exemplo, ter os mesmos critérios. Portanto, são vários exemplos que no fundo, eu espero que alguém consiga, de facto... Consiga, não, acho que é fácil fazer-se. E sem aquela pressão do tempo que estamos a falar, há uma coisa que nós podemos ter a certeza. É que não há PDM neste mandato. Portanto,
Primeiro mandato, Não. esqueça o PDM aprovado, o PDM renovado, não vai haver. As eleições são amanhã. E, portanto, Sim. Já amanhã, depois da manhã, primeiro das eleições, antes das eleições, amanhã são as legislativas, depois da manhã que são as autárquicas. As autárquicas, e Agora, já são aí. estas que se vieram aqui intercalar no meio. Portanto, o que é que acontece? Nós tínhamos um regulamento muito generalizado, uma versão de estudo que nunca foi mexida, em que muitas das coisas direcionava para a análise do técnico. E nós não podemos ter, num PDM, tem que estar tudo muito bem definido, não pode depender de um técnico do A ou do B que tem interpretações diferentes das coisas. E mesmo assim ainda existe. Portanto, o que é que eu posso dizer? Não sei quanto é que este senhor recebeu, mas mal emprego o dinheiro que foi pago. Vítor, significa que valeu a pena esperar este tempo para agora, por aquilo que ouvimos do João Carlos Almeida, podermos ter um documento que nos próximos anos não dará muita discussão acerca de erros ou de situações menos claras que tinha já este com 30 anos. Sim, nós, portanto, há 30 anos não havia os meios que há hoje, as tecnologias que há hoje, tudo o que existe hoje para realmente fazer um estudo a sério, como se faz hoje, como é possível fazer hoje. Há 30 anos isso não existia, portanto, hoje temos muito mais condições para fazer esse estudo. Creio que na altura teria sido extremamente difícil fazer esse PDM, porque o João Carlos sabe isso melhor do que eu. As tecnologias que existem hoje, os estudos que existem hoje, o REOT, a carta de perigosidade, tudo isso englobado, está tudo mais ou menos bem estudado. Há uns tempos atrás, em 1994, isso não existia. Pronto, mas de qualquer modo foi o PDM que nos trouxe até agora. Eu também, em relação àquilo que o Luís Fiscal estava a dizer, eu acho que agora, se calhar com mais tempo, não me parece também que nós, apesar de nós considerarmos que houve aqui um interregno grande, mais do anterior executivo, e este executivo depois chegou, agarrou-se mais a fundo, essencialmente por aquilo que já foi dito aqui, que já dissemos, que era realmente a possibilidade de, não iniciando o processo, portanto, perder fundos comunitários, ou pelo menos não poder recorrer a fundos comunitários, porque as câmaras aqui à volta também não estão assim numa fase, estarão eventualmente mais adiantadas do que nós, mas também andam também por aqui assim. Pronto, provavelmente, se calhar, fizeram aquilo que tinham que fazer, aquele passo mais obrigatório, aquele passo que é obrigatório, e agora, se calhar, como o João Carlos estava a dizer, agora, se calhar, vamos ter tempo para, com maior profundidade, com pessoas conhecedoras, provavelmente a Câmara tem pessoas que conhecerão bem o Conselho e que seriam, portanto, competentes para este processo. Mas não há dúvida que aquilo que a gente ouve é que a Câmara, portanto, os serviços técnicos da Câmara, muitas vezes, se efetivamente fossem para fazer este processo, teriam que deixar muita coisa por fazer. Não há dúvida que isto que é um serviço bem entregue a alguma empresa da área. O João Carlos acha que a anterior não foi assim aquilo que se esperava, ou não foi ideal. Agora, se calhar, se futuramente vierem a entregar isto a uma empresa, esperemos que essa empresa faça o trabalho bem feito. Sim, o trabalho tem que ser feito. Claro que os serviços técnicos não têm que fazer, mas devem acompanhar. Tinham competência para fazer. Tem que acompanhar a empresa. Tem que acompanhar, mas... E as reuniões de trabalho têm que integrar esta equipa multidisciplinar. Só assim é que se faz um bom trabalho, porque a empresa que vem de fora não conhece a realidade do nosso Conselho. Pode saber trabalhar muito bem, mas depois tem que adaptar à nossa realidade. E um dos exemplos, mas não é só do nosso, nós temos as nossas ruas, a Rua Cândido dos Reis da Sertã e a Rua do Castelo,
O que é? É uma lua consolidada. Se nós formos a cumprir índices nessas ruas, como fazemos nos outros terrenos, não dá. Nós temos que ter o regulamento tem que ter situações que tratem de uma forma diferente estas zonas, porque se eu tenho um terreno, tenho que o completar todo de construção, não posso ter uma área de logradouro, por exemplo, não há o quintalinho na Rua do Val ou na Rua do Castelo. As alturas, por exemplo, nós queremos fazer uma construção, há um prédio que é mais alto de um lado, o outro também mais alto, e eu estou no meio. Muitas vezes quero acompanhar a altura dos outros e não me deixam fazer. Há casos desses, estão pendentes lá na Sertã. Porquê? Por causa de regulamentos. E, portanto, nós temos que ter um regulamento que salvaguarde. Não é só os interesses das pessoas, é o interesse do Conselho. Porque, sendo uma dinâmica diferente no Conselho da Sertã, que é uma dinâmica que não tem nada a ver com os outros conselhos limítrofes, são 400, 500, 600 processos de obras que entram todos os anos. Os outros estão a contá-los pelos dedos das mãos, muitas vezes. E esta dinâmica tem que ser acompanhada por o PDE, pelos regulamentos que nós temos, porque se nós limitamos a dinâmica, não tem por onde crescer, a dinâmica acaba por não ter hipótese de evoluir. Portanto, nós temos que criar condições para que a Sertã o Conselho da Sertã possa continuar a crescer como cresceu até agora. Vai estar discussão pública. Discussão pública, não é? Claro. Mas também é interessante... A discussão pública quando o PDM já estiver completamente... pela Comissão, pela CCDR, etc. Não é? Mas também é interessante, e se calhar isto é um bom contributo, porque isto, a grande maioria dos municípios, das pessoas, o PDM não diz pouco. Passa-lhes ao lado. Não, só diz quando precisam. Mas, João Carlos... Quando vão lá assim, eu quero construir no meu terreno. Não, mas isso depois... Não dá, e este também não dá. Mas são esses, são esses. Mas a grande maioria, como estamos aqui a dizer, a grande maioria passa-lhe ao lado, não sabe o que é o PDM, não querem saber do PDM, pronto, não nos interessa. Mas é interessante que eu já vi aqui, em 2022 tínhamos 300 contributos. Em 2025 temos 400 contributos de pessoas que provavelmente têm, são sugestões que vão ser analisadas, apreciadas e que se calhar também servem para melhorar o documento, digo eu, não é? Já tomam um conhecimento mais pessoas que estão interessadas já na revisão do PDM, que já estão atentas, já procuram também, se calhar defender o Plano Municipal de Riscos de Incêndio é um documento que tem que ser dinâmico. Não podemos estar a dizer que uma determinada área tem um risco máximo de incêndio, porque a dinâmica muda. E portanto, há zonas que não são riscos de incêndio e isso tem que ser visto. Porquê? Porque isso limita muito a vida das pessoas. Portanto, e as pessoas só dão conta disso quando, em determinada altura, o primeiro PDM, quem é que sabia a ideia do que é o PDM, o que é que influenciava na vida das pessoas? Só depois, mais tarde, começaram a dar conta de facto que o PDM tem situações porque é que aquilo pode construir, eu já não posso, só tem aqui uma estrada a dividir, de um lado pode, do outro lado não pode. Os limites existem. Portanto, os limites existindo, têm que se cumprir. Resumindo e concluindo, andamos muito tempo aqui a discutir o PDM, um dos grandes... Quem levantou muitas questões relativamente à discussão, ao atraso, foi o Jorge Coluna também. Por acaso eu vi uma nota, falava com alguma regularidade e com alguma frequência, quer no tempo do PSD, quer agora neste Executivo, da revisão do PDM. Eu próprio também falei algumas vezes, porque era realmente era um tema que se vinha arrastando e que, na altura, como eu disse, o PSD, quando entrou quando ganhou as eleições em 2009 e em 2010, inicia o processo de revisão do PDM. Até na altura eu fui um pouco crítico, porque havia algum trabalho feito, não era muito, mas já havia algum trabalho feito, e entenderam que deviam começar do zero, não aproveitar o trabalho anterior, se calhar também serviria para pouco, mas de qualquer modo, pronto, e depois não há dúvida que andámos aqui muito tempo a discutir o PDM, porque se arrastou 12 anos, e agora este Executivo está há 3 anos, 15 anos,
para não dizer o tempo anterior, 94, teria que ser revista em 2004, não é? Eram 10 anos na altura. Pronto, nós... O PS teve 8 anos. Está bem, mas o PS começou a rever, eu tenho aqui até documentos, o PS começou a rever esse documento em 2007 ou 2008, se não me engano, com a revisão do PDM iniciou-se em janeiro de 2003. 2003, é o que está aqui, era o engenheiro Paulo Esteves, na altura, se não me engano, foi publicado, mandou-se para os jornais, para uma... Fez-se algum trabalho. E depois o Executivo, o PSD, quando ganhou as eleições, portanto, entendeu que aquele trabalho, ou que não queriam seguir aquele trabalho, que não queriam seguir aqueles passos, e começaram na revisão do PDM, que acabou por se arrastar no tempo, claro. Eu acho que foi demasiado tempo também, mas pronto, agora não vale a pena estar a chorar sobre leite derramado, portanto, e agora é avançar um passo em frente, já está dado, e continuar. Ora bem, passamos então para o próximo tema, e que é proposto então pelo Vítor Cavalheiro e que está dividido em dois, mas se calhar começávamos pela questão dos painéis fotovoltaicos, uma vez que está nesta altura em discussão pública e até podemos dizer que com a queda deste governo poderá a situação ser retroceder ou haver aqui algum impasse, digamos assim, Vítor? Não parece. Não parece porque, portanto, isto é um processo que já vem do governo do PS, na altura. Nós já aqui falámos neles também, já aqui discutimos esse assunto também em 2024. Portanto, creio que mais ou menos por esta altura, pronto, já aqui discutimos isso. O documento já estava entregue, isto já estava tudo organizado, já estava tudo entregue, já a empresa que ganhou o concurso já tomou conta. Não me parece que isto venha até retorno. Não me parece a mim, portanto, porque não é só este caso, não estamos a falar só na barragem do Cabril. Na altura abriram 7 concursos, entregaram 6, portanto, estamos a falar de mais casos. Isto agora veio novamente à baila, parece que foi trazido por um... Sim, abriu agora concurso o município que vai à reunião de Câmara. Exato, e traz e que nesse mesmo dia que foi a última reunião de Câmara, foi posta à discussão pública esse mesmo o documento para que as pessoas agora possam... Ele aproveitou e bem para lembrar que agora que a bola está do lado da população, mas também não sei o que é que a população pode fazer. O Presidente também diz que se coloca ao lado das pessoas, da população, mas não sei, digo sinceramente. Eu sei que mesmo em relação àquilo que estava anteriormente, ou que era do nosso conhecimento anterior, que eles agora terão aumentado até, são 82.368 painéis. Estamos a falar de uma quantidade... 33 hectares. Quase 34. Pronto, estamos a falar de uma área enorme. E eu não me parece que isto venha a ter algum retrocesso e que as pessoas, eu acho que sim, que é bom que as pessoas se manifestem, que as pessoas contestem, mas daí até ter resultados práticos não me parece que isso aconteça. Mas também se não o fizerem, é bem pior. Acho que, tendo ou não tendo, acho que deve haver contestação, deve haver, as pessoas devem, mas não vejo que isto venha a ter, porque nós estamos a falar isto é um processo que já não é de agora, não é? Já tem... E como dizia a Ministra quando esteve em Vila de Rei a última vez, que foi aberto, foi lançado o concurso, a empresa concorreu, ganhou o concurso, fez investimento e agora tinha que ser indemnizada. Sim, é o que eu digo, isto não é nenhuma situação nova, é uma situação que já se arrasta há muito tempo, claro. Nós já aqui falámos dos prejuízos que eventualmente isto pode vir a causar em vários aspectos, no turismo, na água, nós somos abastecidos por aquela água. Pronto, realmente há muitos contra. Também, como o Presidente disse na altura,
nós servimos para isto, depois o Governo chega aqui e toma posse destas coisas, mas não compensa, não compensa estes municípios do interior, é só, portanto, contribuímos para o bem-estar nacional, ou pelo menos para portanto, a parte que as receitas nacionais, e depois acabamos por ser prejudicados com estas situações, que não parece que seja reversível. Eu ainda a este propósito, é dizer que acho isto, pronto, acho estranho, mas não me parece que venha portanto, que haja aqui agora a possibilidade de retrocessos. E surpreendeu-me também agora, porque estamos a falar, esta é uma medida do tempo do governo do Partido Socialista, que este governo herdou e que agora provavelmente tinha que dar continuidade. Era na altura o ministro Matos Fernandes, se não me engano. Sim, Matos Fernandes. Acho que era, e agora tinha que dar continuidade. Houve esses concursos, houve tudo e tal. Mas eu agora também me surpreendeu numa notícia que eu vi em Penela de cortar milhares de sobreiros para também painéis fotovoltaicos. Vão cortar os sobreiros e vão plantá-los no outro lado. Ou julgo que é uma central qualquer lá para baixo e vão plantá-los em Penela. Assim é que é. Penela é que vai levar vai levar os sobreiros, mas a central fotovoltaica vai ser ali para Beja ou para ali assim. É assim são 1000 e tal sobreiros que vão abaixo. Eu seja como for... Uma negociada. Eu seja como for, acho que eu lembrei-me... Porque eu recordo-me, entretanto, e agora numa reunião de Câmara, quando foi a aprovação do terreno para que se pudesse instalar o Bricomarché, havia ali umas questões por causa de que há lá sobreiros. E eu recordo na altura o Carlos Miranda ter dito que, se fosse preciso, a Câmara arranjava terreno para pudessem tirar os sobreiros e a Câmara replantá-los no outro lado. Mas mesmo assim, provavelmente a APA ou coisa assim no género, ou o ICNF, não foi em Cantigas. E nós vemos a Câmara lá fazer movimentações de terras na zona industrial neste momento e deixam lá no meio os sobreiros pendurados. Provavelmente tem que ir lá ter uma solução, digo eu. Mas isto é para dizer que, em algumas circunstâncias, é tudo complicado, em outras é tudo fácil e passa-se por cima de tudo, esquece realmente a autonomia dos conselhos, porque relativamente aos painéis fotovoltaicos, as câmaras todas aqui à volta, todas se queixaram que não foram ouvidas. A da Sertã, a de Pedrógão, as outras onde vai passar a linha de alta tensão, Figueiró, Castanheira de Pera, ou Pompilhosa, se não me engano, uma delas. Pronto, é assim, o governo, sentadinho lá embaixo, lá na capital, toma as decisões e depois, pronto, olha, e nós, os municípios que estão no terreno, são confrontados com elas e muitas vezes impossibilitados de fazer reverter qualquer coisa deste tipo. Não me parece que isso seja possível. Em relação ainda, só para confirmar, de facto, os sobreiros são cortados em Penela, em Condeixa Nova, Condeixa, e depois serão replantados noutro local para serem compensados. João Carlos Almeida, com sobreiros ou sem sobreiros, com painéis ou sem painéis, vamos provavelmente ter que aguentar com eles. Isto não há volta a dar, portanto, a consulta pública não é vinculativa, por isso... eu estou aqui a falar, mas de facto o governo, quem leilou isto foi o governo anterior, PS, por uma exploração de 7, exatamente, e portanto não há volta a dar, porque agora tinha que ser, a empresa ganhou, já fez investimento, e portanto tinha que ser indenizada, porque mesmo que não fizesse investimento, teve digamos que fez conta com isso, não fez outras coisas e, portanto, ia ser sempre indenizado e não seria pouco, com certeza. E isto não é uma área qualquer, é muita área, porque atinge não só o nosso concelho, Pedrógão Grande também, e Pampilhosa, portanto vai por ali afora. Até Penela. E quero lembrar também que, inicialmente, quando isto foi lançado pelo governo PS, o nosso Presidente de Câmara era a favor, pelo menos não era contra, porque disse que até podia ser positivo
ninguém se lembra disto, mas eu lembro. Podia ser positivo até porque para manter o nível da água. O nível da água só se mantém quando há água, quando não há, deixa de haver água. Portanto, podia não haver exploração de eletricidade através da água, como já acabou digamos que a licença do Cabril. Mas isso não era desculpa. Agora de facto... Não me parece que o Presidente alguma vez disse. Não, eu tenho declarações deles. Qual é a compensação dos municípios que vão ser afetados? Eu estava na Assembleia Municipal, que eu raramente falho, não é? Por isso lembro-me muito bem dessa opinião e ele pode de facto testemunhar isso. Inicialmente, não era contra, porque até podia ser positivo, dado para manter a área disponível para os painéis solares. Se calhar esquece-se outras coisas, de outros inconvenientes. Neste momento, de facto, mostra revolta porque, no fundo, nós queremos criar postos de trabalho através dos recursos naturais que temos. Não podemos. E depois vem uma empresa, porque, no fundo, apoiada pelo governo de então, e já pode fazer tudo. Aqui a APA não diz nada. Aqui a APA não vem. Quer dizer, a APA pode vir proibir de um senhor poder fazer uma entrada de um trator por uma propriedade que tem e que precisa de entrar e precisa de trabalhar. Mas depois aprova estas coisas. Portanto, isto muitas vezes, e a questão dos sobreiros que estavam a falar, a lei não mudou, mas neste momento estão muito mais abertos a corte de sobreiros na Sertã, como do lote os loteamentos das piscinas, se repararem. Já autorizaram corte de sobreiros lá que não autorizaram antes, porque há um técnico diferente à frente desta questão. Não mudou a lei, mudou o técnico. O triste disto é que nós muitas vezes estamos nas mãos de técnicos que acham que não se deve autorizar coisa nenhuma. E agora, essa treta, essa negociata, dizer cortamos sobreiros que são quase uma árvore sagrada até agora, quase não se podia. Aliás, levantaram-me um auto em Sesimbra por estar a construir um muro a 2,5 metros de um sobreiro. Porque o muro, as fundações do muro, que era só areia, que é só areia na zona, diziam que as fundações do muro iam afetar as raízes do sobreiro a 2,5 metros de distância. E eu tinha que provar que não afetava o sobreiro para poder continuar e não pagar sequer uma coima de um alto que me era levantado. E agora dizerem que vai-se cortar sobreiros aqui, mas vão-se plantar além. Os sobreiros demoram quantos anos a crescer? Andam a brincar com as pessoas, porque uma coisa é facto, eu já vi loteamentos a crescerem, e para contornar os sobreiros ficou um sobreiro no meio da estrada. Claro, passa-se para um lado e para o outro, mas é quase ridículo. E, portanto, fazer habitações contornando os sobreiros. Eu acho que aqui tem que haver equilíbrio. E depois é do 8 para o 80. Quer dizer, vêm-me dizer que vão cortar milhares de sobreiros numa zona e vão plantar noutra, mas esses sobreiros, só para daí a 40 ou 50 anos, é que estão no auge, como são aqueles que estão a cortar. E, portanto, há um atraso. É claro que podem fazer isso até em muitas zonas, porque a nossa área de floresta já foi maioritariamente montado, não é? Agora, depois é que veio o pinheiro bravo e o eucalipto. E, portanto, isso pode ser trabalhado. Agora, desculpas para dizer sim, vamos cortar aqui, mas o mesmo número de árvores vamos replantar, sim, mas daí a quantos anos? E acho que sobreviverem. E é preciso que a zona depois seja adaptada também à árvore. Portanto, eu acho que muitas vezes está 2 pesos e 2 medidas. Os técnicos são, que eu também disse lá na reunião, a APA muitas vezes só olha em frente. Não consegue ver nem para a esquerda nem para a direita. E nós temos que, às vezes, olhar para a esquerda e para a direita para ver onde é que estamos e para ver o equilíbrio das coisas e ter conhecimento das realidades. E, portanto, há técnicos que estão nos gabinetes que nunca fizeram nada na vida e que acham que devem impor tudo e mais alguma coisa às pessoas que moram nestas zonas. Para dizer aqui, responder aqui ao João Carlos Almeida,
Na altura o Presidente Carlos Miranda disse: temos a questão do abastecimento de água, que é fundamental e tal. Aquilo que me revolta nesta matéria é uma questão de princípio. É que nós, municípios e os investidores nesses municípios, quando querem investir junto a uma albufeira, não podem fazer. Nós não podemos autorizar sequer uma tenda de campismo junto à albufeira. E depois uma entidade patrocinada pelo Estado pode colocar 33 hectares de painéis num espelho de água. É isto uma questão de princípio e é isto uma revolta. São palavras deles. Exatamente. E diz mais, qual é a compensação? Diz mais depois assim, qual é a compensação dos municípios que vão ser afetados por este projeto em matéria de compensação? A compensação é mínima, não interessa a ninguém, é uma coisa mínima. Portanto, no fundo trata-se da utilização, mais uma vez, de recursos que são recursos dos territórios, das populações, em favor de uma entidade privada e o Estado Central ganhará seguramente alguma coisa com isso. Mas as populações envolvidas diretamente ganham muito pouco. Portanto, qual é a data dessa intervenção? A data desta intervenção é 2024. Quando começámos a discutir isto... Sim. Não, mas temos que ir atrás quando surgiu pela primeira vez a hipótese dessa exploração de colocar os tudo o que aqui está, tudo o que é dito aqui é contra, realmente. Este projeto é um atentado ao território, na medida em que inclui com o projeto turístico do território, é tudo o que aqui está, tudo o que foi dito na altura por ele, e isto são declarações... Não é assim tão importante, as pessoas podem mudar de ideias, entretanto, não é crime. Mas agora, que inicialmente a opinião não era essa, não. O Presidente da Câmara de Pedrógão também foi muito contestatário, ainda mais, se calhar. Sim, porque esse até diz que também nunca tinham reunido com ele, nem havia registro de qualquer entrada na Câmara de pedido para reunirem, ou até mesmo para fazer a questão de ouvirem a opinião da autarquia. Muito bem, avançamos então para o próximo tema e, quer queiramos, quer não, dia 18 de maio, lá temos que ir nós a eleições. Isto vem prejudicar também toda a dinâmica que o país estava a ter, ou Vítor, era inevitável. Eu acho que era evitável. Exato, inevitável. Eu acho que é interessante nós olharmos para isto. Nós estamos a falar aqui, claro, não vamos, eu pelo menos não tenho isto já, o que se fala agora que é eleições, fala-se a nível nacional, a nível local, a nível regional, é o tema da atualidade, toda a gente já está fartíssima de ouvir falar nisto. Porque é que isto acontece agora, que realmente era inesperado? Eu recordo do João Carlos Almeida, uma vez estarmos aqui num dos nossos programas, em que o João Carlos disse, agora o orçamento foi aprovado. O orçamento foi aprovado, o Presidente da República não pode dissolver, não sei o que, e agora caímos nesta situação. E agora caímos nisto. Eu acho que isto que é mau, as pessoas acabam por saturar-se. Se calhar passa a haver saturação. Não sei se os partidos, estamos agora a falar dos partidos, conseguem mobilizar as pessoas para não haver ainda para a abstenção não ser maior do que aquilo que tem sido até agora. Pronto, e o que é que não há duas sem três? Quer dizer, primeiro foi o António Costa, o Luís Montenegro, e agora vamos para a terceira. Depois temos as eleições agora legislativas inesperadas, autárquicas e Presidente da República. Portanto, estamos aqui num trio em muito curto espaço de tempo. E nós temos ouvido, as televisões estão cheias disto, como sabemos, não é? Não estamos aqui a dizer nenhuma novidade. Sim, nem se calhar os comentadores, os profissionais, nós não somos comentadores profissionais, já disseram tudo o que tinham a dizer sobre. Agora, a minha opinião, eu acho que isto era evitável. O João Carlos, se calhar, diz que a culpa que é do Pedro Nuno Santos, eu digo que a culpa que é do Montenegro, portanto, do Luís Montenegro, para mim não acho que não havia nenhuma necessidade de
sabendo o que ia acontecer, pronto, isto é um fim-capé também, de apresentar aquela noção de confiança. E hoje nós estaríamos realmente, se calhar, bem melhor. Os governos têm altos e baixos, como nós sabemos. Agora vamos entrar novamente em mais um impasse, e eu acho que isto é prejudicial. Vamos a ver o que é que sai aqui do nosso território. Também já pensei nisso, o que é que sairá aqui do nosso território. Pode ser que até tenhamos alguém que depois do território, por exemplo, da Sertã, já tivemos cá candidatos a deputados, agora pode ser que apareça mais algum candidato a deputado, o João Carlos Almeida, por exemplo, do PSD. Por exemplo? Então foi uma da Covilhã, agora poderia eventualmente ser um da Sertã. Também vejo outros, olhando assim para o distrito, olhar para o distrito, não parece que o deputado do Chega tenha condições também já para ser candidato. Isto é realmente em pouco tempo, isto altera-se tudo, há as transformações radicais. Mas pronto, isto é mais nessa perspectiva. Eu acho que a nível do interior, a maior parte das pessoas, de certeza absoluta, que a opinião será idêntica. Não haveria necessidade, as coisas estavam definidas, estavam a correr bem. Acho que não havia necessidade de correr bem. Não estavam a correr, para a oposição correm sempre mal, para quem está no poder correm bem. Nós estivemos aqui a discutir as eleições, a analisar os resultados das eleições há um ano, no dia 17 de março de 2024, e hoje estamos aqui, não é, a falar no G16. Exatamente, portanto, há um ano atrás. Há um ano atrás estivemos aqui exatamente a falar, que é quem diria que passado algum tempo voltávamos aqui a estar novamente a falar sobre, agora é sobre aquilo que vai acontecer, como é que o país vai reagir, o que é que as pessoas vão pensar. Pronto, estávamos a preparar-nos para as autárquicas também, que acho que são importantes também, são muito importantes aqui para os conselhos. Para nós também são muito importantes, não é? E a nível nacional, cada conselho é importante realmente escolher o seu executivo, quem vai dirigir os destinos. Nós já estávamos nessa fase e o PSD antecipou-se apresentando um candidato que agora vai ficar em banho de Maria, como se costuma dizer, porque se calhar temos que nos voltar todos para o outro lado. Não? Quer o PS, quer o PSD e quer as outras forças políticas também vão ter que... E a campanha eleitoral das autárquicas fica um bocado condicionada e fica um bocado prejudicada, porque sair de uma, entrar no outro, não sei como é que as pessoas reagem a isto. É cansativo. As pessoas já mesmo sendo decisas, já dizem eleições, já estou a dar papéis, distribuir. E depois vai ser o lavar de roupa suja que vai até o dia 16 de maio. Até o dia 16 de maio, depois dia 18 de maio, depois passado pouco tempo, porque as autárquicas provavelmente serão em setembro, outubro, mas mais em setembro, porque normalmente costumam ser em setembro. É o tempo depois dos partidos prepararem as listas e entrar novamente na campanha. Agora, o que eu acho é que, neste caso, o PSD, o Primeiro-Ministro, não tinha necessidade, portanto, o governo caiu, ou, portanto, houve uma moção que foi rejeitada, sabendo de antemão que ela era rejeitada. Acho que não havia necessidade. E a quem mais culpo é, efetivamente, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Isto para não falar no Presidente da República, com os antecedentes, mas isso já... agora, acho que não havia esta necessidade de forçar, isto foi mesmo forçado, se calhar não sei se há intenções por trás disto ou não, mas de qualquer modo acho que foi forçado a queda a dissolução da Assembleia da República. Vitor, olhando para tudo isto, podemos vaticinar já alguns nomes que poderão estar na calha ou que poderão ser elegíveis para deputados? A nível local? Sim. Eu, a nível local, por exemplo, concretamente a nível do Partido Socialista, acho que o candidato foi há um ano atrás, Nuno Fazenda,
tinha sido secretário de Estado do Turismo, parece-me que é uma pessoa com credibilidade e uma pessoa com muito conhecimento e uma pessoa humilde, bem aceito. Parece-me que espero bem que o Partido Socialista não faça aquilo que habitualmente faz, que é trazer alguém que não tem nada a ver com o Conselho ou com o Distrito, aliás, e é o cabeça de lista, uma imposição. Espero bem que isso não aconteça. Vejo o Nuno Fazenda como um bom candidato na área do Partido Socialista. O PSD, o João Carlos saberá isso melhor. Não me parece que a Liliana Reis tenha sido uma boa candidata. Na altura do PS, para o Partido Socialista foi bom, e oxalá que arranjem uma ainda pior do que ela, que é bom também para o Partido Socialista. Agora não me parece que, relativamente ao Chega, já dei a minha opinião, também não me parece que haja condições para que o anterior cabeça de lista do Chega volte a ser cabeça de lista, pela situação que o envolve agora. Mas isso é lá, a política também já vale tudo. O Chega também está cheio de casos idênticos destas situações, não é? Ele tem uma empresa declarada insolvente. Pelo menos é a notícia que consta, não estamos a falar em nenhum. Não me parece que haja assim muitas condições, porque depois quem fala que na transparência, depois limpar Portugal, na transparência, não sei quantos, não me parece que haja assim muitas condições para isso. Mas provavelmente arranjarão outro, não estou a ver. Agora, a nível do Partido Socialista e do PSD. E vamos ter que levar novamente com a caixinha. Pois, não vem em posição para o primeiro, se calhar. Também talvez. Eu estou a falar completamente, não tenho nenhum dado, não tenho nada que me possa, ou qualquer lamiré que seja pequeno, que diga que não, mas eu acho que não deveria ser. Eu acho que, se me perguntasse a minha opinião, e há muitos militantes do Partido Socialista, quer na Sertã, quer no nível do Distrito, garantidamente que não é porque ela seja, não tem nada a ver com a nossa região, não tem nada a ver com a nossa zona, e nós temos cá pessoas capazes. A Sertã, o Partido Socialista tem sempre apresentado um candidato por ali assim, mais ou menos. Vamos ver como é que isto vai. Até porque este calendário vem favorecer o líder da Federação. Porque houve uma altura em que foi falado e depois o calendário não assentava bem, mas nesta altura... Quem está para deixar a Câmara, sim. Não é? Quem está para deixar a Câmara, portanto, ele terá uma palavra a dizer. Ele esteve agora também lá na Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Para mim também há outra pessoa que está muito próximo do atual secretário-geral e que... Tem algum mexe bem dentro da estrutura do Partido Socialista, que é o Hélio Fazendeiro, e também é um jovem com competência e com capacidade. Também o vejo com competência, mas pronto, isso é sempre uma incógnita, não é? Portanto, a gente pode atirar nomes, mas pronto, lá está. Ninguém nos pergunta a opinião e também... João Carlos Almeida, já lhe perguntaram a opinião se aceita ir para São Bento? Eu também posso dar a opinião. Eu estava a ver o vosso discurso. Eu pensei, bom, estou aqui só a assistir. Não, também já lá vamos. Vamos lá ver. Claro que as nossas opiniões divergem. A questão o Vítor Cavalheiro diz que é a responsabilidade que é do Montenegro, eu digo que é a responsabilidade que é do Nuno Santos. Aliás, até a última da hora, por causa do CPI, negociou-se, podíamos retirar a moção de confiança desde que o PS se comprometesse a que a CPI não ultrapassasse os 90 dias. E 90 dias eram... não era 90 dias, era 70 dias, 2 meses e meio. Eu acho que era razoável, porque o que é que não se queria aqui? Era que não havendo moção de confiança, não caiu ao governo, obviamente, mas a ideia do Nuno Santos e do PS era desgastar até as sondagens lhe darem uma vantagem. E, portanto, e o que eu considero uma política rasteira, porque não andou-se semanas a discutir, primeiro eram os problemas do Chega, e depois o Chega encontrou esta possibilidade de mudar a agulha e começou este fado. E andou-se a discutir. Mas é a comunicação social, a comunicação social que está muito pelo PS. Aliás, todos os comentadores que nós vimos nas grandes. Não, aliás, então eu estive a ver. Exclusivamente o eixo é um programa que se chama O Eixo do Mal, que eu tive que passar por lá e desligar. Passei isso aí, porque me enervava.
tanto era os comentadores como o moderador. Aquilo era a bater o Montenegro. O moderador não é fala. O moderador dá a opinião. O Oliveira, não sei quantos Oliveira. Não, é coisas que são degradantes. E depois semanas e semanas a falar-se da vida do Montenegro antes de ser primeiro-ministro, antes de ser, inclusive, presidente do PSD. O que quer dizer que, um dia destes, como se diz, nós não podemos ter uma vida para ir para a política. Outros fazemos dos bens todos, para não termos problemas. E depois, antigamente, o Vítor Cavalheiro ainda se lembra, porque os políticos tinham uma subvenção para se adaptarem à vida real. Ou seja, eles andavam lá na vidinha deles políticos e depois, quando não perdiam o mandato ou acabava o mandato, não podiam continuar, ou perdiam mesmo o mandato, saíam da política, tinham uma subvenção. Aliás, o Fernando Pereira, como vereador, teve. E falávamos dos milhares de euros. Eu não sei, o Vítor Cavalheiro provavelmente não teve já essa benesse. E, portanto, ou seja, nós para irmos para a política hoje em dia não podemos ter uma vida antes, ou então temos que desfazer completamente. E depois, quando sairmos outra vez da política, vamos começar do zero. É isto que as políticas... E depois o Nuno Santos, que nunca fez nada na vida, sempre gostava ao pai, e depois tem um passado também que não está mal, não está bem explicado pelos investimentos, pelas casas que paga pouco IMI, e de onde é que veio o dinheiro para comprar a casa, tudo isso também. E depois é o mesmo... E agora, é esta política rasteira que nós temos, e depois é o Chega, é o Bloco de Esquerda, que já não os posso ouvir. Sinceramente, eu já tenho uma raiva de ouvir a Mortágua e o presidente do Chega. Eu espero que isto não passe para os militantes do Chega em geral, que ainda vou ter algum respeito pelas pessoas que conheço. Mas, de facto, é degradante continuar a ouvir isto, a entrar-nos para casa adentro, e a comunicação social dá cobertura a isto tudo. E é esta política que nós temos no nosso país. E não se fala dos problemas se governou bem ou mal, não. É a empresa do Montenegro antes que ele formou 3 anos antes de vir para a política. É isto que nós temos. E, portanto, há uma coisa que há sempre coisas positivas. A Liliana Reis foi um tiro no pé que eu acho que deve ficar em casa sossegadinha lá na vidinha dela. Portanto, outra coisa que há aqui um sinal é que eu espero bem que o Nuno Santos, se não ganhar, se não ficar para já, o Nuno Santos, se ganhar as eleições, não vai conseguir governar o país. Como o PS é a mesma coisa. Pronto, como aconteceu com o PSD quando ganhou as eleições, foi o PS que governou com a esquerda. E, portanto, o Fernando Medina já se preparou, aliás, foi o único que fez um voto, uma declaração de voto, a dizer que não havia necessidade de irmos para eleições. São cálculos políticos. Aliás, estão-se a posicionar. Ou seja, se o Nuno Santos não ficar à frente como o Montenegro ficou, disse que não governava, e continua a dizer, só governa se ganhar as eleições. Se o Nuno Santos, o PS, não ficar à frente, o Nuno Santos pode ir para casa. Pronto. Não há hipótese nenhuma. Pode ir para casa, pode armar as malas. Mas mesmo que ganhe as eleições, como não é nenhum drama, para mim não, para mim é até um descaso. Para ele é que pode ser um drama. Mas para nós não, de certeza que não é. Nem para mim, nem para o Vítor Cavalheiro, de certeza. Mas mesmo que ganhe as eleições, dependente, eu espero que o Chega caia a pique. Eu espero que o Chega caia a pique. Mas continuamos a ter um problema. É que depois a esquerda unida não tem maioria para governar. E, portanto, vai ser um governo a prazo. E é isto que nós andamos... A esperança que ele tinha, que era, a partir de setembro, não poder haver dissolução, e íamos ter aqui um governo até que durava, não é? E, afinal de contas, também, quando nós já temos uma maioria absoluta, caiu 2 anos depois, tudo mas não caiu nada. Caiu, não. Mas quem sou eu para estar a comentar alguma coisa sobre o Presidente da República? Claro que não sou nada para estar a comentar. Agora,
com um cidadão, com um cidadão de uma terra pacata e não sei quantos. Eu acho que isto, para mim, digo isto muitas vezes, um dos maiores culpados é o Presidente da República, porque o Partido Socialista tinha ganho com maioria absoluta, ainda hoje está por esclarecer, e o João Carlos está muito admirado, relativamente àquilo que está a acontecer com o Montenegro. O Costa ainda hoje está por saber o que é que aconteceu também. Ainda hoje está... E não vimos vários comentadores o que é que significa Costa, até à data o que é que aconteceu ao Costa? Foi uma desculpa que ele não teve que arranjar para ir para a Europa. Mas não foi ele que escreveu o parágrafo. Sei, mas correu-lhe bem. Pronto, Mas já agora... Isto para dizer que na altura tínhamos um governo maioritário, ainda estava praticamente no início de funções, ou tinha muito pouco tempo, só tinha era que deixar governar, não era com o Costa, era com o Manel ou com o outro qualquer. Mas o Costa foi ele que se demitiu também. Pronto. Também o Presidente da República tinha, o Presidente, se quisesse estabilidade, mal ou bem, o Presidente, até podia estar, mas havia estabilidade porque havia uma maioria. A partir daí, isto desconcertou-se tudo, e é como o João Carlos Almeida, como o João Carlos está a dizer, eu também concordo, é verdade, isto vai ser muito difícil, mesmo nestas próximas eleições, e nós ouvimos os comentadores, as opiniões também são opiniões, mas à partida de tudo aponta para que venha a ser assim, vai ser outra guerra, vai ser outra confusão, porque não havendo aqui uma aproximação, ou já não digo... Ou seja, já se fala em bloco central por ficar desgovernados, não é? Pronto. Ou seja, não havendo aqui uma coisa... dependendo porque vamos deixar um ponto em que só a esquerda não consegue governar e a direita podia governar com o Chega. E, portanto, é preferível para mim um bloco central do que ter o Chega. Porque vamos lá ver, o Montenegro é não, mas se o Montenegro perde as eleições, vai embora. Pode dizer que sim. E pode o não é não, pode já não ser assim. E, portanto, eu, sinceramente, o Bloco Central, para mim, seria preferível do que ter um Chega encostado a... Agora, para terminar só a nível de... Estávamos aqui a falar em nomes e não fazemos ideias. Aliás, eu até, as reuniões da Comissão Política Distrital, estou a não ir porque começa o tempo a não chegar. Mas... uma das coisas que me chegou, e agora só para deixar isto aqui como desafio para atiçar aqui o Vítor Cavalheiro, é que nas próximas autárquicas o Miranda não ia ser candidato. Portanto, pode haver aí, e porquê? Para assumir outras, provavelmente, coisas melhores, não é? E, portanto, não sei se isto tem a ver com a situação atual. Eu penso que não, porque eu acho que isto já foi notícia antes da moção de confiança. E, portanto, se calhar melhor do que eu, o Vítor Cavalheiro, antes da moção de confiança, quem governava era o PSD. Ele estava a fazer conta de para algum cargo de nomeação pelo PSD. Não, por isso é que eu estou a dizer. Já me chegou e já não podemos validar tudo o que se ouve, como sabemos, mas já me chegou, de facto, o Carlos Miranda não ia ser o candidato nas próximas eleições. Eu também já ouvi algumas coisas. Ouvi não. E são votos, as pessoas, alguém se lembrou de inventar o voto. Obviamente. E pronto, isso é uma forma também de baralhar. Isso é uma forma de baralhar. Eu não estou a dizer, eu não sei se ele é candidato ou não posso estar aqui a dizer que ele é candidato. No Partido Socialista, os que estão automaticamente são recandidatos. Os que estão atualmente em funções do Executivo. Pode não ser assim. Sim, também, pode não ser, por vontade própria, pode dizer, mas não. O Presidente poderia dizer, não, eu não quero recandidatar. Não parece que seja assim. Os outros o Presidente é que diz quem é a equipa que quer levar. Não é por estar lá, aqui não é automaticamente renovável, não é? Mas, de uma forma geral, todos sabemos, eu também estive lá, na altura, e o Presidente, quando chegou a segunda, normalmente conduziu a equipa. Não sei se estou a falar, não tenho nenhum conhecimento, e a nível do partido também não há. Ainda bem que não houve decisões, porque agora, isto, pronto, era a confusão,
Ou então haverá, sei lá, olha, porque simultaneamente faz-se a campanha para as legislativas e para as autárquicas. Aproveita-se já, antecipa-se. Faz tudo junto. E João Carlos, não há hipótese de assumir um lugar, de ir numa lista para deputados, pelo menos em lugar elegível? Não tenho conhecimento dessa hipótese. Mas na última Nem fake news. o Daniel Luís, não era? Foi o Daniel. Pronto, isso é discutido Mas como estamos já em cima da hora... E nas distritais. E isto agora tem que ser mais acelerado, por isso é que tivemos uma reunião da distrital há uma semana e temos agora outra e esta semana, e portanto as coisas têm que ser de acordo com os timings que existem, que são apertados. Pronto, e de facto isto tem que ser discutido em assembleias, em comissões, e portanto não estou... Tem gente jovem já com experiência de parlamento, não é? A Liliana Reis, a Cláudia André, são pessoas que têm alguma experiência de parlamento. Mas agora, o que eu acho? Eu acho é que nós temos um novo presidente da Comissão Política Distrital, que será o normal candidato. O que já devia ter sido, o que era para ter sido nas últimas eleições. Foi imposto um nome pelo Montenegro. Já no tempo do Rui Rio, foi exatamente a mesma coisa. Impõe nomes que não são escolhidos por quem de direito devias. Ou seja, às vezes até um par que diz que nem sequer é do distrito. A Liliana, por acaso, era do distrito, mas foi imposta, ou seja, relegou os outros que estavam em 1 e 2 para 2 e 3, que era o caso do Luís Santos e do Ricardo Aires, que era o número 1 e o número 2. Seriam os dois a eleger, pronto, os elegíveis, no fundo. E é preciso que a gente faça 2-2 em vez de ser 3-1, como tem acontecido no distrito. Neste momento, sendo o Fresh presidente da Comissão Distrital, não estou a ver alguém de cima a impor outro nome, porque ele até já foi deputado e teve cargos nas águas de Portugal, não sei o quê. E, portanto, é o normal ser ele o número 1 e depois já há de haver um número 2, porque há de ser decidido. E nós lá haveremos de chegar também a discutir essas mesmas nomeações. Vítor, vamos então às notas positivas e notas negativas? Deixamos aqui algumas pessoas a pensar. Sim. Então, a ver quando é que o telefone toca. Breve. Notas positivas. O município elevou o papel da mulher na escrita, portanto, foi uma comemoração no dia 7 de março, não no dia da mulher, que era no dia 8, mas pronto, se calhar por questões de agenda. Acho que foi uma homenagem com elevação. Acho que as mulheres também merecem, portanto, andamos aqui anualmente a celebrar o Dia da Mulher por muitas razões. As escritoras do Conselho também tiveram um papel importante. Pronto, acho que destacar realmente o Dia da Mulher, que é sempre uma data importante. Depois, uma outra nota positiva, medalhas para todos os gostos nos enchidos tradicionais. Também é uma coisa que já nos vem habituando. Portanto, concurso nacional de enchidos tradicionais, a Morcela da Ruz, as empresas que foram premiadas ou que foram com medalhas, a Casel, e parece-me que as Carnes Simões em várias modalidades, em vários produtos, pronto. De qualquer modo, é sempre bom, realmente é um prestígio também para o Conselho e bom para as empresas. Uma única nota negativa, não é propriamente uma única nota negativa, mas é uma nota triste, mais ou menos, que é a queda árvore classificada na bestialidade e caiu para a vida. Portanto, nada é eterno, como nós sabemos. Apesar de já ter ouvido algumas críticas relativamente à queda da árvore, se calhar pensavam que poderia haver forma dela não ter caído. Isso, não me parece que isso aconteça. Portanto, isto tem um princípio e tem um fim, mas não deixa de ser uma notícia triste, uma árvore imponente que nós tínhamos ali, portanto, e realmente, de um dia para o outro, de repente, foi-se. Então, João Carlos Almeida, também notas positivas e notas negativas. Coincidem todos com o Vítor Carneiro, exceto uma, que eu vou já dizer esta, por não coincidir, que é mais uma escola aproveitada por uma situação que é Portal dos Bezerris. Falam aqui numa central moleira, eu acho que é positivo
juntáveis bem às escolas abandonadas e sem manutenção nenhuma, e acho que às vezes são atribuídas a associações que fazem uso e bem, e neste caso eu acho que é por uma boa causa, portanto é uma nota positiva. Depois positivo também, exatamente com da questão dos melhor dos melhores. No fundo, nós temos 2 estádios na Sertã que fazem a diferença, que têm feito a diferença em prol dos enchidos e do Maranhão e do Bucho. Neste caso, a Morcela de Arroz foi considerada o melhor dos melhores do Talho Cacel, e o Maranhão da Sertã o melhor dos melhores do Talho Simões, já nos habitua àquela qualidade de sempre. E portanto, tudo isto na mesma nota que é a BTL em Lisboa, em que nós podemos lá, de facto, dar a conhecer às pessoas todos estes produtos que já começam a ser vistos aí por todos os supermercados a nível do país. E é positivo por causa disso. A homenagem à mulher também, porque eu estive lá presente e assistindo, de facto, e nomeadamente às escritoras do Conselho. Não fazia ideia que havia tantas pessoas, algumas porque escreveram um único livro, mas pronto, de facto estavam lá, e foi positivo também. E depois, para acabar, uma nota negativa, porque de facto costuma-se dizer que as árvores morrem de pé. Esta, do tal eucalipto, eu não sei se podia fazer alguma coisa ou não. Eu não sei se os arranjos que foram feitos ali prejudicaram as raízes do sobreiro, mas eu acho que ele caiu de maduro, porque uma árvore daquele porte, pelo que eu vi na fotografia, porque eu tentei, quando vinha para aqui, por uma zona que eu já não costumo passar, tentei passar por lá, mas eu não sabia, o trânsito ainda está cortado, não se consegue passar, e só a pé, como é óbvio, depois não estimo para isso, mas de facto a árvore é tão grande que caiu, deve estar. E como disse a vereadora de Proteção Civil, a Cristina, que é uma árvore que não é para qualquer um poder cortar ou poder retirar, porque aquilo tem um diâmetro tão grande que é preciso já uma empresa com alguma capacidade para poder retirar essa árvore dali. E, portanto, não é de um momento para o outro, ainda estava cortada a estrada, é porque a árvore ainda continua lá. A questão é que para segurar uma árvore daquelas com a ventania que tem havido aí, precisa de... Claro, as raízes, as fundações de uma casa é de acordo com a dimensão do edifício, mas parece-me, pelo que eu vi nas fotografias, que as raízes deveriam estar já bastante debilitadas, e portanto é assim como as pessoas, as árvores também têm um início e um fim. Aquela foi o fim, e infelizmente por uma zona que já estava ali requalificada e já era um ícone, não é? Classificada e protegida, portanto é o fim, e portanto é isto mesmo, foi a nota negativa para acabar. E nós acabamos também com mais uma edição do programa Prova dos 9. De hoje a 15 dias aqui estaremos de volta para continuarmos a olhar para a atualidade local e regional. Lembro também que o programa é repetido na próxima quarta-feira depois das 21 e também fica em podcast na nossa página da internet e também em Contestável TV. Para todos, continuação de um bom domingo.